Olá a todos, sejam bem-vindos à 13ª aula. Neste vídeo vamos iniciar o terceiro capítulo, Cálculo Integral, que é um dos capítulos essenciais deste curso. Se eu tiver uma função f que vou supor contínua e definida num intervalo, uma função f maiúsculo, também definida em i, diz-se uma primitiva integral indefinido ou antiderivada da minha função f, se a derivada desta função f maiúsculo for a função f de que eu disponho. Este capítulo será dividido essencialmente em duas partes. Na primeira parte, veremos algumas técnicas de como primitivar uma função, que é o processo contrário ao de derivar a função. E na segunda parte, através do conceito de integral definido, veremos algumas aplicações das primitivas, nomeadamente no cálculo de áreas de regiões no plano, volumes de sólidos no espaço, comprimento de curvas, etc. Antes de iniciarmos com as primitivas imediatas e os respectivos exercícios desta aula, quero deixar-vos com os primeiros 7 minutos de um vídeo que se encontra na minha outra playlist Matemática 1 e cujo título é precisamente Primitivas Imediatas. Dada uma função f de expressão f de x, ali bem no centro da imagem, a sua derivada, normalmente nós denotamos-la por f' de x, e é uma nova função, e em geral é obtida à custa das famosas regras de derivação que certamente conhecem. Bem, mas hoje eu não vou falar sobre derivadas de funções, nem como derivar uma certa função de expressão f de x. Portanto, o assunto será precisamente um procedimento inverso. Ou seja, eu vou partir da função f, ou f de x, como queiram, e o que eu vou pedir é uma função cuja derivada seja essa função de que eu disponho, ou seja, a função f de x. Tá? Portanto, tal função é aquela que se encontra no cimo da imagem, que eu denoto por primitiva de f de x, e, portanto, essa função é uma função cuja derivada é f de x. Está bem? Portanto, olhando novamente com cuidado para esta figura, nós, em sentido descendente, estamos a derivar, e em sentido ascendente dizemos que estamos a primitivar. Ok? Para além da notação P de f de x para uma primitiva da nossa função f, existe uma outra notação, que é aquela que acabou de aparecer agora no topo do ecrã, e apareceu ali um símbolo novo, que é o símbolo de integral, parece tipo um S grande, não é? E vamos ler aquilo simplesmente como primitiva de f de x dx. Bem, esta é uma nova forma de denotar qualquer primitiva da função f, mas neste vídeo não vou justificar o porquê desta notação. Mas nada como um exemplo para melhor entendermos como tudo isto funciona. Consideremos a função f de expressão f de x igual a 2x mais cosseno de x. Encontra-se ali bem no centro da imagem.
A sua derivada é f' de x igual a 2 menos seno de x. Ok? Portanto, a derivada de 2x é 2 e a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Tudo bem. Bom, mas qual é a questão que eu coloquei? Portanto, a questão que eu coloquei foi encontrar uma função nova cuja derivada seja f de x igual a 2x mais cosseno de x. Neste caso, não é muito complicado ver que tal função, ou seja, ver que a primitiva da função f de x é igual a x ao quadrado mais seno de x mais uma constante real c qualquer. Porquê? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de seno de x é cosseno de x e a derivada de c é 0. Ok? Pronto, então escrevemos primitiva de f de x dx, ou se quiserem, primitiva de 2x mais cosseno de x, dx, é igual a x ao quadrado mais seno de x mais uma constante c qualquer. Mais uma vez, eu volto a referir que em sentido descendente estamos a derivar e em sentido ascendente nós estamos a primitivar. Em algumas situações, para simplificar a escrita, nós escrevemos primitiva de f de x dx igual a f maiúsculo de x. Ok? Portanto, significa isto que a derivada de f maiúsculo é precisamente f minúsculo. É claro que nós podemos acrescentar ali uma constante c, uma vez que a derivada de c é 0. Consideremos agora um intervalo i, contido em R, e uma função f, definida em i com valores em R, que eu vou supor contínua. Bom, tal como eu referia há pouco, f maiúsculo, também definido em i, diz-se uma primitiva da função f se a derivada de f maiúsculo em x for igual a f minúsculo de x para todo x pertencente a i. Ok? A notação é aquela que eu referi, ou seja, primitiva de f de x dx é igual a f de x. Sempre que esta função f minúsculo está definida no intervalo, então ela não tem uma única primitiva, tem muitas, mas todas elas diferem entre si de uma constante C arbitrária. Portanto, escrevemos mais geralmente primitiva de f de x dx igual a f maiúsculo de x mais c, sendo c uma constante real. Este f maiúsculo de x mais c, no fundo, representa a expressão geral de todas as primitivas da função f minúsculo. Bem, vejamos como obter algumas fórmulas para as primitivas imediatas. Reparem, se eu pegar aqui nesta função, x ao cubo sobre 3 mais uma constante c qualquer, a sua derivada é igual à derivada de x ao cubo sobre 3, uma vez que a derivada de uma constante é 0. Tendo em conta agora as propriedades das derivadas, esta constante multiplicativa 1/3 pode saltar cá para trás. E, portanto, ficamos com 1/3 vezes a derivada de x ao cubo, ou seja, 1/3 vezes 3x ao quadrado, que dá x ao quadrado. Isto significa que
uma primitiva de x ao quadrado dx, ou melhor, a expressão geral das primitivas de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3 mais uma constante real c qualquer. Bem, de forma completamente análoga, se vê que a primitiva de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c. Bem, aqui com n diferente de menos 1. Caso contrário, teríamos aqui 0. A derivada da função ln de x é igual a 1 sobre x. Isto significa que a primitiva de 1 sobre x dx é igual ao ln de x. Bem, mais uma constante c, uma vez que a derivada de c é 0. Aqui apenas uma nota. Eu posso também escrever primitiva de 1 sobre x dx igual a ln de módulo de x. De facto, a derivada desta função, ln de módulo de x, é igual a 1 sobre x para todo x pertencente a R, excepto o 0. Bom, mas dado que no início desta aula eu disse que iria considerar funções definidas em intervalos, portanto não há problema se escrevermos primitiva de 1 sobre x dx igual a ln de x e agora, claro, x pertence a R+. Bom, agora vamos tentar generalizar esta fórmula que temos aqui e esta de baixo. Reparem que esta corresponde ao caso em que o n é menos 1. Vamos então tentar generalizar isto. A derivada de u à quarta sobre 4 mais c, supondo que o u é uma função em x, ok? É igual à derivada de u à quarta sobre 4, por sua vez é igual a 1 quarto vezes a derivada de u à quarta, e agora temos aqui a derivada da função composta. Portanto, isto é igual a 1 quarto vezes 4, u ao cubo vezes u', que dá u ao cubo vezes u'. Bem, o que é que isto significa? Significa que a primitiva de u ao cubo vezes u' dx, atenção que u é uma função em x, é igual a u à quarta sobre 4 mais c. Bom, e de forma semelhante, a primitiva de u elevado a n vezes u' dx é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, desde que n seja diferente de menos 1. Bom, o caso em que o n é menos 1, isto é, a primitiva de u elevado a menos 1 vezes u', ou seja, a primitiva de u' sobre u, é o ln de u mais uma constante c, uma vez que a derivada de ln de u é u' sobre u. Temos aqui os primeiros exercícios desta aula. Vou só referir duas propriedades a respeito das primitivas. A primitiva de f de x mais g de x dx é igual à primitiva de f de x dx mais a primitiva de g de x dx. E a mesma coisa com a diferença. A primitiva da diferença de duas funções é a diferença das primitivas. A segunda propriedade diz-nos que uma primitiva de uma constante k a multiplicar por uma função f de x é igual a k vezes a primitiva da função f de x dx. Bom, calcule a primitiva desta função
polinomial. Primitiva de 4x ao cubo mais 8x mais 5 dx. Bom, qual é a função cuja derivada é 4x ao cubo? É x à quarta. Ok? Mais, agora, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Portanto, eu estou a usar constantemente estas duas propriedades. Portanto, mais 8 vezes a primitiva de x. A primitiva de x é a primitiva de x elevado a 1. Portanto, a primitiva de x elevado a 1 é x ao quadrado sobre 2. Cá está. Mais a primitiva de 5, que é 5x, e depois mais uma constante c. Ou seja, x à quarta mais 4x² mais 5x mais uma constante. Agora, queremos uma primitiva de 3 sobre x raiz de x mais 2 raiz cúbica de x mais 3. Bom, vamos tentar escrever esta função como uma soma de potências de x. Portanto, isto é igual à primitiva de 3 sobre x vezes x elevado a 1 meio, mais 2, portanto, raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço. E agora mais 3. Bom, igual à primitiva de 3 sobre x elevado a 1 mais 1 meio, ou seja, x elevado a 3 meios, mais 2x elevado a 1 terço mais 3 dx, igual, bem, agora vou passar esta potência para numerador, portanto, primitiva de 3 vezes x elevado a menos 3 meios, mais 2 vezes x elevado a 1 terço, mais 3 dx. Bom, e agora aqui sim, vou primitivar. Ok? A primitiva de x elevado a menos 3 meios é x elevado a menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Bom, e aqui está a multiplicar por 3. Portanto, estou a usar esta fórmula sempre. Agora, mais 2 vezes a primitiva de x elevado a 1 terço, que é x elevado a 1 terço mais 1 sobre 1 terço mais 1. E a primitiva de 3 é 3x, e agora mais uma constante c. Bom, agora vou simplificar esta expressão que temos aqui. Portanto, aqui temos 3 vezes x elevado a menos 3 meios mais 2 meios, é menos 1 meio, sobre menos 1 meio, mais 2 vezes x elevado a 1 terço mais 1, é 4 terços, e por baixo também temos 4 terços, mais 3x mais c, igual. Vamos simplificar mais um pouco. Portanto, isto aqui temos então 3 vezes 2, 6, mas com sinal menos. X elevado a menos 1 meio, vou passá-lo para denominador e fica x elevado a 1 meio. Mais 3 quartos vezes 2, que dá 6 quartos, vezes x à quarta debaixo de uma raiz de índice 3. Ok? Mais 3x mais c. Bom, e finalmente escrevo menos 6 sobre raiz de x mais 3 meios. Aqui temos a raiz cúbica de x ao cubo vezes x. Portanto, x vezes raiz cúbica de x mais 3x mais c. E está feito. Quanto agora ao último exercício desta página, primitiva da cotangente de x dx. Reparem, a cotangente é o cosseno sobre seno. E o numerador é a derivada do denominador. Ok? A derivada do seno é o cosseno. Portanto, temos uma primitiva deste tipo. Primitiva de U' sobre U, que é o alieno do.
Portanto, isto é igual ao ln de seno de x mais c. Bem, se eu quiser que esta minha função integranda esteja definida no intervalo, eu posso supor, por exemplo, x é entre 0 e π. Neste intervalo, o seno é positivo. Se considerar uma primitiva numa situação mais geral, que não temos intervalos, podemos considerar logaritmo de módulo de seno de x. Ok? Bem, vamos então passar aos próximos exercícios. Agora temos primitiva de cosseno de x vezes seno ao cubo de x dx. Bom, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Portanto, o que nós temos aqui é a primitiva de seno ao cubo de x, ou seja, o ao cubo, vezes o linha, uma vez que a derivada do seno é o cosseno, como disse. A primitiva De u ao cubo vezes o linha, a primitiva u elevado a n vezes o linha é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Portanto, isto aqui é igual a u à quarta sobre 4, ou seja, seno à quarta de x sobre 4, mais uma constante. Agora, a primitiva de x ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4 mais x ao cubo. Bom, isto é igual à primitiva de x ao quadrado sobre 4 mais x ao cubo elevado ao meio. Vou agora passar esta potência para numerador e ficamos com primitiva de 4 mais x ao cubo elevado a menos o meio vezes x ao quadrado. Notem que a derivada desta base, a derivada de 4 mais x ao cubo, é 3x quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e, para compensar, cá fora, divido por 3. Portanto, desta forma, o que é que eu tenho aqui? Tenho a primitiva de u elevado a menos o meio vezes o linha. A derivada de 4 mais x ao cubo é 3x quadrado. Portanto, temos mais uma vez esta fórmula em ação, ou seja, isto é igual a 1/3, está aqui, vezes u elevado a menos o meio mais 1 sobre menos o meio mais 1. Ou seja, 1/3 vezes 4 mais x ao cubo elevado a menos o meio mais 1 sobre menos o meio mais 1 e depois mais uma constante c. Igual a 1/3, portanto isto aqui dá o meio, certo? 4 mais x ao cubo elevado ao meio sobre o meio, mais c. Bom, este 2 passa para aqui, portanto ficamos com 2/3 vezes a raiz quadrada de 4 mais x ao cubo mais c. Portanto, é esta a expressão final. Agora temos primitiva de 1 sobre raiz quinta de 1 menos 2x. Bem, isto é igual à primitiva de 1 sobre 1 menos 2x elevado a 1 quinto. Vou novamente passar esta potência para cima e ficamos com primitiva de 1 menos 2x elevado a menos 1 quinto. Bom, a derivada deste u igual a 1 menos 2x é menos 2. Então vou colocar aqui à frente menos 2 e, para compensar, também vou ter que dividir aqui por menos 2. Portanto, neste momento, o que temos aqui é a primitiva de u elevado a menos 1 quinto vezes o linha. E isso é igual a u elevado a menos 1 quinto mais 1, que dá 4 quintos, sobre 4 quintos. Bom, e aqui fora o menos o meio. Mais c. Bom, este 5 passa aqui para numerador. Ficamos com menos 5 sobre 2 vezes 4, 8. E aqui o que nós temos é a raiz quinta de 1 menos 2x à quarta, mais c.
Bom, e agora, primitiva de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 5, dx. Bem, aqui, qual é a derivada de x ao quadrado mais 2x mais 5? É 2x mais 2. Portanto, eu vou multiplicar o numerador por 2, cá está, e divido também por 2, aqui fora. Portanto, temos o meio vezes uma primitiva de u' sobre u. Ok? Que é igual, então, a 1 meio vezes o ln de u, ou seja, x ao quadrado mais 2x mais 5 mais c. Bem, de facto, aqui nem precisaria de colocar módulo, uma vez que x ao quadrado mais 2x mais 5 é maior do que zero, sempre. Bem maior até. Vamos continuar. Por forma a deduzir outras fórmulas de primitivas, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Ou seja, a primitiva do cosseno de x, dx, é o seno de x. Claro que posso somar sempre uma constante, uma vez que a derivada de uma constante é zero. Agora reparem, a derivada de menos cosseno de x é igual a menos a derivada do cosseno de x. Isto é um menos 1, pode vir para aqui. Bom, mas a derivada do cosseno, como sabem, é menos seno. Portanto, isto dá seno. Conclusão, a derivada do menos cosseno de x é igual ao seno de x. Logo, a primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Cá está. Mais uma constante. A derivada da tangente de x é a derivada de seno de x sobre cosseno de x. Bom, agora, utilizando a regra da derivada do quociente, facilmente chegam à conclusão que isto dá 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que podemos designar também por secante ao quadrado de x. Logo, a primitiva da secante ao quadrado de x dx é a tangente de x. Ok? Mais uma constante. Se eu derivar a função menos cotangente, é igual a menos a derivada da função cotangente. Bom, mas a derivada da função cotangente, também utilizando a derivada do cosseno sobre seno, chegam à conclusão que é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x. E, portanto, isto dá 1 sobre seno ao quadrado de x, que designamos por cossecante ao quadrado de x. Logo, a primitiva desta função, a primitiva da cossecante ao quadrado, primitiva de 1 sobre seno ao quadrado, é menos cotangente de x. Cá está. Bom, está aqui a definição. Secante de x é, por definição, 1 sobre cosseno de x. E cossecante de x é 1 sobre seno de x. Bom. Aqui temos uma afirmação que nos permite obter primitivas de funções mais complexas, conhecendo uma primitiva de uma função supostamente mais simples. Isto é, se f maiúsculo de x é uma primitiva de f minúsculo, então f maiúsculo de u, supondo que este u é uma função em x, derivável, é uma primitiva de f minúsculo de u vezes u'. Porquê? Porque a derivada desta função vai dar esta. Reparem, a derivada de f maiúsculo de u, temos aqui a derivada da função composta,
é igual à derivada da função f maiúsculo em u vezes a derivada do u. Mas como f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo, então f grande linha é igual a if pequeno. Portanto, isto aqui é igual a if minúsculo de u. E agora, vezes o linha. Portanto, como a derivada desta função que temos aqui dentro é f do vezes o linha, então a primitiva desta função é esta função que está aqui. Eu vou apresentar um exemplo mesmo. Reparem, a primitiva do cosseno de x, dx, é o seno de x. Logo, a primitiva do cosseno do vezes o linha será o seno do. Porquê? Porque a derivada do seno do, é a derivada da composta, é o cosseno do vezes o linha. Bom, um exemplo mesmo concreto, a primitiva do cosseno de x ao quadrado vezes 2x é o seno de x ao quadrado. Porque a derivada do seno de x ao quadrado é o cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Bom, eu vou a seguir apresentar uma tabela bastante grande que contém as primitivas imediatas que nós necessitamos de saber para este curso. Ok? Bom, então aqui vai ela. Cá está, são de facto bastantes fórmulas. Estão aqui, como disse, as primitivas imediatas que nos interessa saber. Vamos começar pela primeira. Primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Já vimos isto. Mais uma constante. Bom, com n diferente de menos 1. E, portanto, utilizando agora o resultado anterior, temos que a primitiva de u elevado a n vezes u', dx, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Bom, esta aqui também já vimos anteriormente. A primitiva de 1 sobre x é o ln de x. E, portanto, a primitiva de u' sobre u dx será o ln de u. Bem, mais uma constante. Mais uma vez, se aqui considerarem ln de módulo de x, não há problema algum. Eu estou a considerar apenas ln de x, com x positivo, uma vez que, tal como disse no início desta aula, estou a considerar funções definidas em intervalos. E r, excepto o zero, que é onde está definida a função ln de módulo de x, não é um intervalo, é a reunião de dois intervalos disjuntos. Bom, continuando, a primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Logo, a primitiva do seno de u vezes u' será menos cosseno de u mais c. A primitiva do cosseno é mais seno, também já vimos, mais c. Logo, a primitiva de cosseno de u vezes u' é seno de u mais c. Bem, esta aqui também já vimos. A primitiva da secante ao quadrado de x, ou seja, a primitiva de 1 sobre cosseno ao quadrado de x, dx, é a tangente de x. Generalizando, a primitiva de u' vezes secante ao quadrado de u, ou se quiserem, secante ao quadrado de u vezes u', é a tangente de u mais c. A primitiva de 1 sobre seno ao quadrado de x, ou seja, cossecante ao quadrado de x, é menos cotangente de x, mais c. Logo, a primitiva da cossecante ao quadrado de u vezes u', dx, é menos cotangente de u mais c. Aqui temos agora as funções trigonométricas inversas. A derivada do arco seno de x é
1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E, portanto, a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o arcosseno de x. Bem, mais uma constante. Generalizando, primitiva de u' sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado é o arcosseno de u mais c. Bem, esta fórmula está aqui neste azul mais claro. Ela acaba por ser desnecessária. Reparem, a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? E, portanto, a derivada de menos arcosseno dá o mesmo que a derivada do arcocosseno. Portanto, se a função menos arcosseno e arcocosseno têm a mesma derivada, então estas funções diferem de uma constante. Eu a seguir vou determinar essa constante. Bom, vamos passar para a fórmula de baixo. Como sabem, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Esta é uma fórmula bastante útil quando estudarmos primitivas de funções racionais. Portanto, temos aqui que a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x, mais uma constante. E, portanto, a primitiva de u' sobre 1 mais u ao quadrado é o arco tangente de u mais uma constante. Bom, a derivada de L levantada x mais c é L levantada x, logo a primitiva de L levantada x é e elevado a x mais c. Donde a primitiva de e elevado a u vezes u', ou u' vezes e elevado a u, como queiram, dx é igual a e elevado a u mais c. Bem, e por último, temos uma generalização desta. Portanto, aqui a base não é necessariamente e. Primitiva de a elevado a x é igual a a elevado a x sobre ln de a. Porquê? Bom, este eu posso escrever. Reparem. Bem, nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Portanto, passando esta constante para o primeiro membro, eu posso meter aqui debaixo da derivada, porque é uma constante. Portanto, isto é igual a a elevado a x. Portanto, se a derivada desta função que está aqui é a levantada a x, então a primitiva da levantada a x é esta função que está aqui debaixo. Ok? Bem, e depois mais uma constante sempre. E agora podemos generalizar e dizer que a primitiva de u' vezes a elevado a u é a elevado a u sobre ln de a mais uma constante. Bom, tenho aqui a tal observação que referi há pouco a respeito da função arcosseno e o arcocosseno. A seguir já vamos às primitivas. Reparem, a derivada desta função, arcosseno mais arcocosseno, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isto é igual a zero. Portanto, esta função, que tem domínio menos 1 a 1, é constante. A derivada é nula, a função é constante. Portanto, basta-me saber a imagem de um ponto. Vou, por exemplo, aqui substituir o x por 0. Arcosseno de 0 mais arcocosseno de 0 é 0 mais π sobre 2, que dá π sobre 2. Portanto, a função arcocosseno posso dizer que é igual a menos arcosseno mais π sobre 2. Tenho aqui o gráfico das duas funções. Arcocosseno de x e arcosseno de x, definidas entre menos 1 e 1. Geometricamente, conseguimos perceber que arcosseno de x
mais arco cosseno de x dá sempre π sobre 2. Ok? Bom. Temos aqui mais uma série de primitivas. Primitiva de x vezes x ao quadrado menos 2 à quarta, dx. Bem, aqui esta base eu vou designar de u. Portanto, temos aqui u à quarta. E a derivada de u, ou seja, a derivada de x ao quadrado menos 2, é 2x. Então, coloco aqui um 2 e cá fora o meio. Portanto, o que nós temos aqui é o meio, primitiva de u' vezes u à quarta. Isto é igual a o meio vezes u à quinta sobre 5. Temos aqui a fórmula. Portanto, mais c. Isto dá então x ao quadrado menos 2 à quinta sobre 10 mais c. Bom, agora temos aqui primitiva de menos 3x sobre 1 mais x à quarta, dx. Talvez esta seja mais complicada. Bom, eu vou puxar esta constante menos 3, que está a multiplicar, para fora do símbolo de integral. Portanto, menos 3, primitiva de x sobre 1 mais x à quarta. Mas x à quarta é x ao quadrado. Portanto, isto aqui faz-me lembrar esta fórmula. Primitiva de u' sobre 1 mais u ao quadrado, dx, é o arco tangente de u. É esta fórmula que está aqui. Aqui. Ok? Portanto, aqui u é x ao quadrado. Logo, u' é 2x. Então, vou colocar aqui um 2 e, para compensar, divido também por 2 cá fora. Portanto, ficamos com menos 3 meios, primitiva, de 2x sobre 1 mais x ao quadrado ao quadrado. Portanto, o que temos aqui é uma expressão do tipo u' sobre 1 mais u ao quadrado. Portanto, este 2x é a derivada de x ao quadrado. Portanto, isto é igual a menos 3 meios vezes arco tangente de u, ou seja, arco tangente de x ao quadrado, mais c. Bom, primitiva de lnx sobre x, dx. Isto é igual à primitiva de lnx vezes 1 sobre x. Reparem que 1 sobre x é a derivada do lnx. Portanto, o que eu tenho aqui é a primitiva de u vezes u'. Ou seja, a primitiva de u elevado a 1 vezes u'. Ok? Aqui é como se tivéssemos... É como se tivéssemos, não. Temos mesmo. Aqui temos um 1. Primitiva de u elevado a 1 vezes u' é, então, u ao quadrado sobre 2. Portanto, isto é o logaritmo ao quadrado de x sobre 2 mais c. Está aqui a fórmula. Bom, agora, primitiva de tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Bom, eu recordo que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado. Será muito complicado calcular primitivas se não soubermos muito bem as regras de derivação. Bom, mais uma vez, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado. Portanto, o que nós temos aqui é primitiva de u ao quadrado vezes a derivada de u. E, portanto, isto é u ao cubo sobre 3. Ou seja, tangente ao cubo de x sobre 3. Bem, e agora mais uma constante. Primitiva de e elevado a x sobre raiz quadrada de 1 menos e elevado a x. Bem, igual à primitiva de e elevado a x sobre 1 menos e elevado a x elevado a 1 meio. E agora vou passar esta potência para numerador. Portanto, fico com primitiva de e elevado a x vezes 1 menos e elevado a x elevado a menos 1 meio. Agora, eu observo que a derivada
deste u igual a 1 menos g elevado a x, a derivada disto, que está aqui, é menos g elevado a x, que já está aqui. Só lhe falta um menos. Então, meto aqui o menos 1 e fora outro menos, para compensar. Portanto, neste momento, o que temos aqui é primitiva de u elevado a menos 1 meio vezes a derivada do u. Portanto, é esta fórmula que vai entrar em ação com o n igual a menos 1 meio. Portanto, isto é igual a menos u elevado a menos 1 meio mais 1, que dá 1 meio, sobre 1 meio, mais c. Pronto, simplificando, isto dá menos 2 raiz quadrada de 1 menos g elevado a x mais c. Vamos continuar com esta maratona primitiva de e elevado ao arco tangente x sobre 1 mais x ao quadrado. Bem, eu aqui noto logo que a derivada do arco tangente x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Portanto, vamos destacar aqui este fator. Temos primitiva de e elevado ao arco tangente x vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ou seja, primitiva de e elevado a u vezes u'. Está aqui. Isto é igual a e elevado a u. Portanto, aqui temos e elevado ao arco tangente x mais uma constante. Agora, primitiva de e elevado a x sobre raiz quadrada de 1 menos g elevado a 2x. Ou, se preferirem, e elevado a x ao quadrado. Ok? E elevado a 2x é e elevado a x ao quadrado. Esta expressão é parecida com esta, mas aqui está ao quadrado a seguir, ok? E isso faz toda a diferença. Isto é igual, então, como disse, a primitiva de e elevado a x sobre raiz quadrada de 1 menos e elevado a x ao quadrado. Bem, e agora vamos ter que olhar para esta fórmula. Primitiva de u' sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado é o arco seno de u. Esta também está aqui. Está aqui. Primitiva de u' sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado dx é o arco seno de u mais c. Reparem, aqui o nosso u é levantado a x. Portanto, o u' é levantado a x na mesma. Logo, isto é igual ao arco seno de u, ou seja, arco seno de e elevado a x, mais c. Bem, agora, primitiva de ln de x sobre x, que multiplica por 1 menos ln ao quadrado de x. Nós temos que procurar aqui alguma coisa que seja derivada de algo. Temos aqui o ln ao quadrado de x, cuja derivada vai ser 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x, que está mais ou menos aqui. Portanto, eu vou arranjar a coisa e escrever primitiva de ln de x sobre x sobre 1 menos ln ao quadrado de x, dx. Bom, e agora vou puxar aqui este x um pouco para a frente. Primitiva de ln de x vezes 1 sobre x sobre 1 menos ln ao quadrado de x. Bem, e agora sim, eu vou então designar isto por u. Vamos supor que isto é u. Qual é a derivada disto? É menos 2 vezes ln de x elevado a 2 menos 1, ou seja, ln de x, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Portanto, se eu colocar aqui menos 2 e para compensar aqui fora menos 1 meio, o que eu tenho aqui é menos 1 meio, primitiva, de u' sobre u. E isso é igual a ln de u. Menos 1 meio vezes ln de u mais c. Aqui temos uma mudança de variável,
não acho que seja necessário, mas reparem, este exercício é o mesmo, primitiva de ln x sobre x que multiplica por 1 menos ln ao quadrado de x, fecha parênteses, dx. Portanto, eu escrevi isto como sendo 1 sobre 1 menos ln ao quadrado de x e puxei o ln x e o x para a frente. Portanto, se eu aqui chamar u a 1 menos ln ao quadrado de x, chamo u a isto, portanto, du sobre dx, derivada de u em ordem a x, é igual a menos 2 vezes ln x vezes a derivada de ln x, que é 1 sobre x. Portanto, du sobre dx é igual a isto. Dito de outra maneira, du é igual a esta expressão dx. E, portanto, menos o meio du é esta expressão que está aqui. ln x sobre x dx. Portanto, isto é igual a... Portanto, o ln de x sobre x dx é menos o meio de u. Portanto, menos o meio du. E aqui tínhamos 1 sobre u. Bom, e agora a primitiva de 1 sobre u du é o ln de u. Bem, e agora volto a substituir o u por esta expressão. Bem, e volto a dar o que tínhamos em cima. Não sei se há necessidade de fazer esta mudança de variável. Fica ao vosso critério. Para terminar, eu vou deduzir as fórmulas das primitivas da secante de x, que é 1 sobre cosseno de x, e da cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. Aqui existe um truque. Sem este truque seria difícil de chegar a estas fórmulas. Portanto, primitiva da secante de x dx é igual à primitiva da secante de x, que multiplica por... Eu vou multiplicar aqui e dividir pela mesma quantidade, que é secante de x mais tangente de x. Em cima e em baixo. dx. Isto é igual à primitiva da secante de x vezes tangente de x, está aqui, mais secante ao quadrado de x, sobre a mesma expressão, secante de x mais tangente de x, igual ao logaritmo do denominador, logaritmo de secante de x mais tangente de x. Porquê? Porque o que temos aqui verifica-se que é a derivada do que está em baixo. Portanto, aqui temos algo do tipo primitiva de u' sobre u, que é o ln de u. Vamos verificar. A derivada da secante de x vai dar isto. E a derivada da tangente dá secante ao quadrado. Bom, mas isto já sabemos, correto? Bom, a derivada da secante de x é então a derivada de 1 sobre cosseno de x, é igual a menos derivada de cosseno de x sobre cosseno ao quadrado. A derivada de 1 sobre f é menos f' sobre f ao quadrado. Portanto, isto dá menos seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, isto é igual a 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno vezes a tangente, que é a secante vezes tangente, que está aqui. A derivada da secante é a secante vezes tangente. Bem, e a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado, isso já vimos, está aqui feito, mas isso já foi visto mais vezes. Agora vamos deduzir, vamos encontrar a primitiva da cossecante, ou seja, 1 sobre seno de x. Bem, aqui existe também um truque. Portanto, eu vou multiplicar a cossecante por cossecante de x mais cotangente de x e divido pela mesma quantidade. Isto é igual a cossecante de x vezes cotangente mais cossecante ao quadrado sobre cossecante de x mais cotangente de x. Bom, igual... Agora aqui vou ter necessidade de trocar os sinais, portanto, vou colocar aqui um menos, aqui outro menos, e para compensar aqui fora meto outro menos. Bem, e isto é igual a menos logaritmo
de cossecante de x mais cotangente de x. Porquê? Porque a derivada da cossecante de x mais cotangente de x é este numerador que aqui temos. Eu vou confirmar. Portanto, a derivada da cossecante de x é a derivada de 1 sobre seno. Isto é menos a derivada do seno sobre seno ao quadrado. Isto é menos cosseno sobre seno ao quadrado. Isto é menos 1 sobre seno vezes cosseno sobre seno. Ou seja, menos cossecante vezes cotangente. Cá está. Menos cossecante vezes cotangente. E a derivada da cotangente? Bom, é a derivada do cosseno sobre seno. Isto é a derivada do cosseno é menos seno vezes o seno menos o cosseno vezes a derivada do seno, que é o cosseno, sobre o seno ao quadrado. Isto dá, a fórmula fundamental de trigonometria, dá menos 1 sobre seno ao quadrado, que é menos cossecante ao quadrado de x. Está aqui. Portanto, a derivada do denominador, mais uma vez, é o numerador. Logo temos logaritmo do denominador. Bom, eu admito que tudo isto seja, de facto, bastante complicado, sobretudo para quem está a ter contacto pela primeira vez com as primitivas e, mais ainda, se tem dificuldade nas regras de derivação. Portanto, se não souberem bem as regras de derivação, dificilmente saberão primitivar. Este é mesmo o último exercício. Determine a função f, real, variável real, que verifica as seguintes condições. F duas linhas de x é menos 1 sobre x quadrado, para x maior que 0. F' de 1 é igual a 2 e f de 1 é igual a 1. Bom, se f duas linhas de x é menos 1 sobre x ao quadrado, para x maior que 0, então f' de x vai ser a primitiva de f duas linhas de x, dx, ou seja, a primitiva de menos 1 sobre x quadrado. Isto é igual a menos primitiva de x elevado a menos 2, dx. Ou seja, menos x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais c. Bom, isto é igual a menos x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Simplificando, dá 1 sobre x mais c. Agora, como f' de 1 é igual a 2, então 1 sobre 1 mais c dá 2. E, portanto, o c tem que ser igual a 1. Logo, f' de x é 1 sobre x mais 1. Agora, f de x é igual à primitiva de f' de x, dx. Ou seja, a primitiva desta expressão que está aqui, primitiva de 1 sobre x mais 1, é ln de x, primitiva de 1 é x, mais uma constante que eu designei c'. Mas f de 1 é 1. Portanto, é ln de 1 mais c' é igual a 1. O ln de 1 é 0, portanto, 1 mais c' é 1, logo c' é igual a 0. E, portanto, a nossa função f de x é igual a ln de x mais x, definida em R+. Ok? Bom, admito que tenha sido uma aula bastante complicada. Eu sugiro que, primeiro, vejam bem a tabela com as regras de derivação e depois, a partir daí, será mais fácil compreender esta tabela que temos aqui, porque acaba por ser equivalente à tabela das derivadas. Ok? Bom, eu despeço-me então. Marcamos encontro na próxima aula. Tchau!